Se você quer entender como otimizar as suas campanhas usando algumas métricas que estão praticamente escondidas dentro do Google Ads, esse é o vídeo certo para você. E as métricas que eu vou mostrar aqui servem para praticamente todos os tipos de negócio que fazem campanhas dentro do Google Ads, seja e-commerce, seja dropshipping, seja produtos digitais, seja negócios locais, seja serviços, ele vai servir para tudo. Obviamente, quanto mais campanhas você tiver, mais dados você vai tirar. Se você tiver uma só campanha rodando, provavelmente você vai usar essa tela em que eu estou aqui dentro do Google Ads e vai usar muito pouca coisa do que eu vou falar em seguida, tá? Mas, se não, você vai usar praticamente tudo o que eu estou mostrando aqui. Mas vamos lá. Nessa tela aqui, que é a divisão geral, aliás, deixa eu falar antes como é que você chega aqui. Você chega aqui em ferramentas e configurações e atribuição. Tá? Por que eu falo que é quase escondido? Um, porque ninguém fala disso, e dois, porque nem o Google fala muito disso ainda, eu não sei porquê, né? E dois, porque quem entra aqui tem a tendência de não entender nada do que está aqui. Tá? Mas vamos lá. Então você entra aqui, ele vai cair nesta tela aqui. Essa tela ela é praticamente autoexplicativa, então eu não vou gastar muito tempo com ela aqui. Aqui ele fala, por exemplo, que 60% das jornadas de conversão tiveram ao menos 2 interações para fazer a compra. Daí você vê que uma interação fez 40% das vendas e 2 interações com anúncios, ele foi responsável por 60% das vendas. Aqui, neste quadro aqui, ele está falando quantos dispositivos foram usados para conversão. Na visão do computador, 12% das vendas tiveram interação com dispositivos smartphone, né, e 88% só com o computador. Se na visão, quando a conversão ocorreu no celular, aí praticamente só celular ocorreu, 91%, só 2% do computador, o que faz todo sentido, né? Ainda o computador, tem muita gente que quer fazer a compra final no computador, não se sente ainda muito seguro de fazer o pagamento via celular e aí usa o computador no final. Se a conversão já é no celular, aí geralmente não tem tanto uso do computador. Mas aqui essa tela é muito autoexplicativa. Eu vou ir para cá, começando em caminhos de conversão. E aí eu vou pedir para que você entre em rede, tá? Na rede, que dependendo do tipo de campanhas que você tem, vai ser muito parecido com o tipo de campanha, tá? Na verdade pode ser completamente idêntico, dependendo das campanhas que você tem, ou pode mudar um pouquinho aqui, tá? Mas PMax, ele vai ser cross-network, tá? Nós vamos ter mais cross-network no futuro, mas ainda PMax ela é da cross-network, e aí ele entra em PMax com 175 conversões aqui, depois PMax com 2 cliques de anúncio dentro da PMax, seja qual for o posicionamento, pesquisa, YouTube, Discovery, seja lá o que for, ele foi clicado nele, tá? 2 vezes. Pesquisa, aqui é a rede pesquisa. Eu sei que o PMax pode aparecer em pesquisa, mas aqui não. Aqui é o tipo de campanha de pesquisa, gerou 57 vendas com um valor de venda de tanto. Tá? PMax 3 vezes, pesquisa 2 vezes, PMax 5 vezes, PMax 4 vezes, PMax depois campanhas de pesquisa. Aqui legal, já está uma contribuindo com a outra, né? Gerando este valor de venda. Tá? Interessante eu também, além de falar deste carinha aqui, eu falar deste item aqui, tá? Aqui você vai escolher a janela de quanto que ele vai voltar para trás para ver essas interações entre as campanhas. O padrão é 30 dias, então esses 2 valores eles são iguais. E você pode fazer a volta de 60 dias ou a volta de 90 dias. Não confunda com a data do relatório, tá? Que você abre aqui, você pode aqui até voltar 2 anos, ele não permite que você volte mais do que 2 anos para sua análise. E aqui você vai escolher a janela da comparação dos dados em si. Aqui é o quanto que ele volta, e ele só pode voltar até 90 dias, para ver o quanto que uma interagiu com a outra. Então, quanto mais você volta, mais você vai ver interações entre elas. Mas o padrão aqui já está bom, né, que é os 30 dias. Então aqui você já começa a entender um pouco como que os tipos
de campanha interagem. Você pode ir a nível de campanha, né, como que as PMAX uma interage com a outra, os tipos de PMAX e as PMAX em si. E um outro legal que dá para ver aqui é o dispositivo, como que os dispositivos interagem entre si. Aqui dispositivos móveis, né? Celulares 2 vezes, computadores, celulares 3 vezes, computadores 2 vezes, celulares 5 vezes, computadores 3 vezes e aí sim por diante. E aqui interação entre eles. Então aqui já é legal, né, para começar a você ver os caminhos de conversão. Aí vamos entrar em métricas de conversão. Métricas de conversão, a parte de cima aqui é a mesma coisa, tem a janela de loopback, né? As conversões que eu não falei, tá? Que tem na outra também, quais as ações de conversão que você vai escolher para essa análise. Eu escolho as que são geralmente principais da conta, tá? Aqui. E eu não gosto, ele vem com o padrão, a última interação de anúncio, o último clique do anúncio. Para mim, não é uma análise que faz tanto sentido. Eu uso a partir da primeira interação do anúncio. Tá? Aqui ele está falando que a média de dias de conversão desde a primeira interação do anúncio até a compra é 5,2 dias. E a média de interações desde a primeira é 3,6. Aqui você pode ver, ó, que menos de um dia foi responsável por 57% das vendas e 53% do valor de conversão. Aqui você pode ver já que o primeiro dia foi responsável por 5% da conversão e 4% do valor. Aqui no segundo dia, olha que interessante, 4% das conversões, só que quase 11%, né, 10,5% passando, do valor de conversão, como ocorre com o terceiro dia, e também ele é maior no quarto dia, não tão maior, mas já é. Aqui ocorre uma discrepância bem grande já, mais do que o dobro percentual em termos de valor de conversão e do número de conversões. Ou seja, o ticket médio de quem espera um pouco mais é muito maior, mais do que o dobro de quem está comprando antes. Então, o que você pode, por exemplo, já usar aqui? Você pode já usar, além de entender o comportamento do seu cliente, você pode já entender aqui que um remarketing, por exemplo, até X dias, até que esse padrão acabe, você pode e deve usar um valor muito maior do que você pode usar mais tarde, porque ele tem uma tendência de converter mais dinheiro. A gente começou a usar essa tática para escalar esta conta deste cliente aqui, que já está com uma boa escala aqui dentro. Tá? E aí, por aí vai. Tá? Aí tem outras métricas, ele vai mostrar depois de 12 dias ou mais que tem aqui o oposto. Quem espera muito acaba tendo um ticket médio mais baixo. Tá? Então, esse padrão ele segue até um certo ponto, depois ele reverte. Tá? Se você clica aqui em média de dias de conversão, em média de interações, né, ele em vez de mostrar aqui os dias, ele vai mostrar as interações até a conversão. Eu tô com a minha cabeça na frente aqui, eu sei. Deixa eu passar para cá. Tá? Aqui, ó, uma interação foi responsável por 40% das vendas, duas por 20%, 3 interações e por aí vai até ele chegar em 12 ou mais interações, que foi responsável por 6% das conversões e 6,7% do valor de conversão. Tá legal. Mas onde que eu vou usar isso aqui para minha otimização? Talvez você se pergunte, né? Você vai começar a entender como que o seu cliente interage e como que você faz para assistir uma campanha mais que a outra. E aqui que entra as conversões assistidas. Que para mim é um relatório extremamente importante para que você consiga entender como que uma campanha está ajudando a conversão de outra, mesmo que ela não faça a venda final. Tá? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas que eu já iniciei aqui. Imagina que a gente tem isso aqui, tá? Search. Deixa eu botar aqui Search. Apagar isso aqui. Opa. Vamos lá. Teve uma venda só. Essa venda para uma pessoa. Essa pessoa seguiu o seguinte caminho. Ela fez uma pesquisa, depois ela foi atingida por um anúncio do YouTube, depois por um outro anúncio do YouTube, depois ela fez uma outra pesquisa, depois ela foi atingida por um outro anúncio do YouTube. Aí nós temos a coluna assistências de clique e visualização, tá? Que é esta coluna
Aqui, ó, assistência de clique e visualização. Eu estou em cima dela, né? Essa aqui, ó, assistência de clique e visualização, tá? Essa coluna é isso que eu estou mostrando. Como é que ele faz o cálculo? Ele tira a última interação foi a responsável pela compra. Então era YouTube, ele vai tirar YouTube e vai só contar as outras que ajudaram a converter, mas não foram a final. Então, YouTube assistiu 2 vezes, pesquisa assistiu 2 vezes e a PMax não assistiu nada. Tá? Agora vamos voltar para cá. Aí, conversão de último clique. Quem fez a venda? O último clique da venda. YouTube fez uma venda, pesquisa fez 0 vendas e a PMax fez 0 vendas. Tá, vamos substituir agora essa search aqui por PMax. Teve uma PMax aqui no meio que deu uma ajudada. Como é que, então, quem que assistiu? Houve 2 assistências de YouTube ainda. 1, 2. Pesquisa teve apenas uma assistência. Então, vamos para uma. E a Cross Network teve uma da PMax. Conversão de último clique. Quem que foi? YouTube teve uma e não teve mais nenhuma venda. Então, continua esses números iguais. É isso que é esse relatório aqui. Tá? E esse relatório, para que você entenda, ele faz você entender diferenças gritantes entre, por exemplo, uma campanha de venda de curso online, né, que eu já fiz muito e faço elas, até para mim mesmo, como uma campanha para e-commerce ou para dropshipping, que eu faço para diversos clientes aqui, e para a gente conseguir escalar essa campanha é muito diferente. Você, às vezes, pode não estar vendendo tanto numa campanha, mas essa campanha ela está ajudando outras campanhas a vender muito, muito mais. Elas são muito importantes mesmo tendo um ROI ou um ROAS não tão alto. Então não é só de ROAS que se vive e-commerce, e praticamente é só de ROAS que se vive em curso online através da esteira de produto. Obviamente é um outro tipo de ROAS, se aceita um ROAS muito mais baixo, que aí tem uma esteira, mas se pensa muito em ROAS e as campanhas indo para lá. Aqui a gente pensa como que uma campanha ajuda a outra, como é que o Discovery faz a PMax deslanchar, como é que a pesquisa ajuda a PMax, como é que a PMax ajuda papapá, e aí vai. Para isso, a gente tem aqui também uma dimensão de rede, né? Como é que uma rede ajuda a outra, você pode aqui aplicar, mas eu vou me manter aqui no nível de campanha, tá? E aí você pode ver aqui, ó, que a PMax de todos os produtos, ela vendeu, né? Teve o último clique 391 vezes, deixa eu dar um zoom aqui, não está tão alto aqui o zoom, ela vendeu 391 vezes, deixa eu ir para cá, ou eu vou tapar uma coisa ou eu vou tapar outra, tá? Então eu vou tapar aqui, acho que eu vou tapar aqui o número, tá difícil, acho que ou eu tapo uma coisa ou eu tapo outra. A PMax aqui de todos os produtos, ela fez 391 vendas, só que ela assistiu 1.154 vezes, aqui onde está, aqui, ó, 1.154. Então ela fez 391 vendas, mas ela assistiu 1.150 vezes. Ou seja, assistências dividido por conversão de último clique é muito positivo aqui. Ela muito mais ajuda do que vende. Tá certo que ela tá muito assistindo para ela mesma, tá? Porque é uma única campanha que tem o budget mais alto aqui, mas nessa escala inicial desta conta aqui, tá? Porque é assim que a gente está desenhando isso aqui. Mas você consegue ver aqui que a assistência dela também tem assistências para de pesquisa, que a de pesquisa ela fez 149 vendas, e ela assistiu em 261 vendas. 261 vendas. Ou seja, ela também está muito positiva. Ela tem 1,75 assistências para cada venda que ela faz. E aqui a PMax ajudou muito, a pesquisa ajudou muito essa PMax. Então você consegue ver a interação entre elas e quanto que uma está ajudando a outra. A PMax Camisas e Casacos teve 14 vendas, só que ela já ajudou 23 vendas.
Tá ruim essa campanha, talvez ela esteja com um ROAS não tão bom, só que camisas e casacos, meu filho, tá ajudando a fazer a PMax todos os produtos ou até botas e botinas vender. E aí você pode ver pela iteração de métricas de caminho em termos de campanha. Então você começa a ver uma campanha ajudando na outra campanha que ajuda na venda geral. Então não é só de ROAS que se vive aqui, tá? Você tem que entender como é que você faz para, se uma campanha não está vendendo bem, ela tem que ajudar muito as outras a vender. O que importa é o ROAS geral da sua campanha. Na verdade, nem isso. É o ROAS geral de tudo. Do Google, com Meta. Quando a gente está com um cliente, e a gente fala isso bem claro, a gente aqui no canal a gente só fala de Google, mas a gente com os nossos clientes, a gente faz campanhas de Google, faz campanhas de Meta, faz campanhas de TikTok, de Bing Ads, seja lá o que for que é necessário para ele, Pinterest, seja lá o que for. O que importa é um ROAS geral. Se o Pinterest Ads, tá, que não é tão comum, tiver fazendo assistências de conversão que estão fazendo a minha campanha do Google Ads deslanchar, mas o ROAS do Pinterest Ads lá está mostrando zero, azar. O que importa é que quando eu boto a campanha Pinterest Ads e ela começa a rodar, ela assiste em tantas vezes que aí a PMax consegue ter uma inteligência de caminho de YouTube, Discovery, pesquisa, que pega esse cara e faz a venda. Isso é muito importante quando a gente pega uma Discovery para escalar uma PMax, por exemplo. A PMax ela vai ter uma escala finita e a Discovery é muito necessária para fazer essa escala bombar, né? E ela não parar, ela não ter um stall ali no meio. Tá? Então, esses gráficos são muito legais de se analisar e de você, depois de analisar, mudar as suas campanhas para que você consiga entender como que você faz uma campanha interagir com a outra mais para fazer a escala. Só para ainda falar um pouco disso, tive uma discussão, entre aspas, com um grupo que vende bastante, ao menos parece vender bastante grupo, cursos de dropshipping, e apresentaram lá as campanhas. Eu vi as campanhas em que eles fizeram achando que as campanhas dele estavam uma maravilha. E, cara, assim, ó, estava completamente errado. Por quê? Porque eles estavam fazendo as campanhas, eles estão fazendo, né, essas campanhas pensando em como se vende curso, tá? E o dropshipping, que aliás, estratégia de dropshipping varia muito da estratégia de e-commerce. Lembre, dropshipping, você não pode ligar para o seu produto, você não pode se apaixonar pelo seu produto. Você vende, se ele não der certo, azar, você larga e vai pro próximo. E-commerce não é bem assim. Às vezes você comprou 1000 não sei o que e você está com ele lá parado, e se você não vender, você gasta em estoque, porque o estoque ele custa dinheiro, tem um local, e é um dinheiro de giro que você não consegue ter. Então, às vezes, vale a pena ter um certo prejuízo até, né, para você fazer o giro e ter um novo produto ali no meio, que em dropshipping não faz nem sentido pensar nisso, você ter um prejuízo em algum produto. Eu dei uma diferença, tem diversas. Só que as campanhas de dropshipping e de e-commerce é um tipo que é completamente diferente das campanhas de curso. E essa galera se perdeu completamente. E aí eu tava lá tentando explicar, né, para essa galera que não é bem assim, mas enfim, me lembrei bastante desse fato, porque eles não estão pensando aqui com a conversão assistida na cabeça, que é muitíssimo importante para venda em e-commerce, muito mais importante do que na venda de curso, tá? Mas na venda de curso também ela é importante, mas no e-commerce e no dropshipping, essa tela aqui e a métrica de caminho você tem que usar ela muito mais para que você consiga otimizar suas campanhas da forma certa. Bom, eu vou fazer um outro vídeo sobre a comparação dos modelos e o DDA, porque é algo que exige muito tempo. Esse vídeo já ficou muito maior do que eu queria. Não é algo tão simples de explicar,
Mas eu queria, como sempre, ir direto ao ponto para que você consiga entender esta gema que tem dentro do Google Ads. Para mim isso aqui é ouro, a gente usa direto com os nossos clientes e a escala que a gente vê aqui, que eu mostro aqui às vezes, como é que tu fez o cliente ir de um faturamento de 10 mil para 80 mil. Não é mágica, eu não tenho e nem quero fazer aqueles comerciais em que os caras alugam Ferrari e diz que vendem papapá. Não é o meu método. Aliás, se você tem isso, não é o que eu quero e nem é o que eu vendo. Aqui a gente vende dados, tá? Essa escala que se faz não é nenhuma Ferrari, não é nenhuma foto com uma Ferrari. Ela é o quê? É a gente fazer essas campanhas, uma ajudar a outra a achar o tipo de anúncio que dá certo. Vamos lá, se eu fosse fazer os passos de uma escala para como que a gente escala os nossos clientes de 10 para 100 mil, exemplo. Se eu fosse dar um plano basicão, testes, faz vários anúncios para você não perder tempo, senão você vai ficar fazendo teste 6 meses e aí acaba o seu dinheiro. Faz vários testes, tá? E aí você vai ver qual o tipo de campanha que mais converte e dentro desse tipo de campanha, qual o tipo de anúncio e o tipo de mensagem que mais converte. Aqui eu estou falando de todas as plataformas, tá? Mas já como isso aqui é um canal que a gente fala mais de Google, você pode também só pensar isso em Google. Achando isso, você vai agora multiplicar, né? Você vai exponencializar isso, ou seja, você vai pegar o que você aprendeu disso e vai fazer essa campanha com um maior orçamento. E para que essa campanha não pare a escala dela, você vai fazer campanhas auxiliares de tráfego barato para conseguir fazer essa campanha. Ou seja, eu nada mais estou dizendo que eu preciso de assistências de clique e de visualização para fazer essa campanha escalar. Então eu vou ter tráfego barato, pode ser YouTube, pode ser Discovery, pode ser tráfego de Facebook, pode ser vídeo view de Facebook, que eu pego os 75% que viram aquele vídeo, os que viram 75% daquele vídeo, faço uma outra campanha de tráfego também, ou de conversão direto para aquele público. Pode ser uma campanha de Bing Ads, pode ser o que for, pode ser Taboola, pode ser qualquer coisa que eu leve aquela galera de uma forma muito rápida para que o PMax consiga pegar essas assistências e fazer mais vendas. Pode ser uma outra campanha PMax com subconjunto da curva A, pode ser o que for. Você vai ter que ser criativo aqui, entender o seu business e ver o que funciona. Feito isso, você vai começar a escalar as duas e aí você vai chegar num ponto onde vai dar stall. Stall é quando o avião ele perde sustentação. E aí você vai começar com os outros testes que você já fez, começar a escalar de novo. É assim que funciona. Tem que ter bastante trabalho, tem que ter bastante análise de métricas, por isso que a gente faz dashboards para tudo e para todos os nossos clientes. A gente faz dashboards não para eles. Eles olham os dashboards, mas a gente usa muito os nossos dashboards para analisar, porque se você entrar em todas as ferramentas, uma a uma olhar, não, a gente tem dashboards que cruza informações de plataformas para a gente conseguir ver qual é o funil de vendas, por que não está dando aqui. Por exemplo, a gente tem um mapa de calor, onde tem um mapa de calor de clique e um mapa de calor de vendas. No mapa mesmo, é um mapa de calor no mapa do Brasil, se for Brasil. Aí você vai ver, se tem, por exemplo, isso é uma coisa muito simples, se tem muito clique na Amazônia, sei lá, tá? E tem 0 vendas na Amazônia, vai estar o mapa de calor de clique, vai estar vermelho, Amazônia, ou seja, tem muito clique lá, mas vai estar frio, vai estar em branco no mapa de calor de vendas. Você olhando eles lado a lado, você consegue ver isso rapidamente. Dá para ver isso aqui em relatórios de Google e em relatórios do Meta lá, ou em relatórios do GA4? Dá. Só que você vai ter que ter um trabalho muito maior. Então, você vai ter que
gerar esse ciclo PDCA, né, de Plan, Do, Check, Act, e fazer isso acontecer assim que a gente escala os nossos clientes. Não tem nenhuma mágica, não tem uma fórmula que a gente vai vender, sei lá onde for, tirando foto de Ferrari. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com muito trabalho que você pode fazer também. Se você tem esse tempo, você pode fazer também. Se você não tem esse tempo e tem que dedicar esse tempo para a sua empresa, que é o que a grande maioria dos empresários deveria estar fazendo, a gente tem uma consultoria de tráfego e vendas onde a gente faz exatamente isso. Mas vamos lá. Gastei bastante tempo hoje, tá? Porque são métricas difíceis de serem explicadas. Ela vem com alguns padrões que enganam. Então você tem que saber usar essas ferramentas, mas elas são extremamente úteis e vão fazer você vender muito, mas muito mais. Eu estou falando de escalas que você talvez nem tenha ideia ainda. Faça o plano de onde que você quer chegar. Faça os passos em que eu falei. Veja outros vídeos do nosso canal que não tem erro. Você vai chegar lá, ok? Eu sou o Ulisses Jorge. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessária para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.